É um assunto novo, diferente, mas que tem a ver com a nossa saúde e tem a ver com as novidades que a medicina, que o bem-estar e que, nesse caso, a beleza nos traz. E se sentir bem, se olhar no espelho é bem importante para que a gente também possa ser feliz e ser feliz, ser grato, nos leva a ter saúde. Por isso eu te convido a acompanhar o Tua Saúde, nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, mas pela Sul TV, canal aberto 42, e se tu está nos vendo, além de estar nos ouvindo, manda uma fotinho que nós vamos repostar. Eu te agradeço muito por estar nos acompanhando. Se tu nos assiste, nos escuta no domingo de manhã, um bom dia, uma ótima semana para todos nós. Eu tenho 2 jovens, 2 profissionais jovens aqui, estão inundando essa rádio da alegria da juventude, né? A beleza da juventude, a vida da juventude. Eu estive sexta-feira na Uninter, só jovens lá, e eu disse para meu marido assim, que coisa boa é a juventude, porque a juventude, ela nos faz pensar no futuro, e é por isso que a gente tem que trabalhar com muita vontade, para ter um futuro bom, um futuro melhor. Eu te convido então a acompanhar o Tua Saúde, avisa as pessoas que o Tua Saúde está começando, e nós vamos falar, não te engana, nós vamos falar aqui sobre saúde. Há um oferecimento de Dr. Luiz Carlos Severo. Quando o assunto é cirurgia plástica, escolha experiência e segurança. Conheço o trabalho do Dr. Luiz Carlos Severo. Mais de 15 anos de atuação em cirurgias estéticas e reparadoras, atende na clínica Amari e agenda tua consulta então de forma rápida e prática pelo WhatsApp 51 99970 9125. E comer bem para viver melhor, né? É na Pata Negra Empório Gourmet. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cerveja sem glúten, vinhos chilenos e muito mais, você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51 993 625 460. Mandar um beijão para todo mundo lá da Pata Negra, que deve estar vendendo um vinhozinho já assim, com esse friozinho. Ah, um vinho, um queijo, eita, hoje é a noite. A imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E vem aí o troféu Costa Doce 2026. Confira as marcas, profissionais e personalidades mais lembradas da região. Acesse troféucostadoce.com.br e a cerimônia de premiação é no dia 22 de maio no Salão de Eventos da Associação Comercial e Industrial de Camaquã. Troféu Costa Doce 2026. Estar no Troféu Costa Doce é um diferencial, né? Então, uma realização do Grupo Costa Doce de Comunicação, Rádio Acústica FM, um patrocínio master do Grupo Serve Uniaselv e o patrocínio da Floricultura Floresta e Lindman Fotografias. Apoio a Fubra, Orzinet, Agência 97K, Sul TV e a SIC. Dom Feliciano te espera no Polka Fest. Vamos fazer, Bruno, o programa de lá, do Polka Fest? Polska, não estou desaprendendo a falar. O Bruno ficou quieto, mas o Roberto, se tu não vai, eu vou, tá? Dias 18 e 19 de abril, tá logo ali já, né? No Centro de Eventos Almirante Negro, com entrada gratuita. 2 dias de cultura, gastronomia típica, em um lugar lindo aqui da nossa região, viu? Quem não conhece esse Centro de Eventos em Dom Feliciano tem que ir passear, viu? Levar um chimarrão e tomar um chimarrão. Atrações para toda a família, grandes shows com o grupo Carqueja, que agora eu já sei o que é. Semana passada eu fiquei rateando, não sabia o que era, Roberto, mas já descobri. Eu fui atrás deles, eu tô até seguindo. Banda Danúbio Azul, Mano Lima e Banda Porto do Som. Não fica de fora, venha viver essa experiência. Parabéns, prefeito Tiago. Os eventos têm feito a parte, assim, são algo à parte na vida de Dom Feliciano. E com isso brinda toda a região. Beijão pra ti, tá, Tiagão? Bora! Prepare-se para a 40ª Festa do Fumo e 17ª Agrifest Fubra,
na Chuvisca, no dia 1º a 3 de maio, 3 dias de programação de shows, bailes, Fórum do Tabaco e grandes atrações. Não fique de fora. Vamos torcer para não chover, porque infelizmente tem chovido aí nas últimas festas do fumo. Mas nós também podíamos ir lá, né, Bruno? Ah, tá, então tá tudo certo. Bom, vamos lá então. Eu quero apresentar os meus convidados aqui, para mim não errar os nomes, porque a doutora Jéssica, que é médica, né, com expertise em medicina estética, especialista em medicina estética avançada. Vamos falar bastante sobre estética. Eu acho que é um ganho que a gente teve. Nós vamos falar bastante sobre isso, de tu te olhar no espelho e te sentir bem. É sobre isso estar belo. Estar belo e ter beleza tem a ver contigo, tem a ver com tu olhar e entender o momento da tua vida que tu tá vivendo e como que tu está, e entender aquilo que tu não gosta e aquilo que tu pode ainda mudar, né? Ou então aquilo que tu não consegue mudar, mas que tu é grato, porque tu tá vivo, tu tá pleno, tu tá inteligente, tu tá podendo andar, inclusive fazer xixi, porque muitas pessoas esquecem que tem pessoas que não fazem xixi e que ficam em uma máquina de hemodiálise. Inclusive, se vocês estão aí vivendo isso, saibam que ainda assim é possível ser feliz, porque muitas pessoas queriam ter a oportunidade de ter um tratamento de saúde adequado e não as têm. Então, sempre há motivos para agradecer. A doutora Jéssica vai trazer aqui algo que ela é especialista. Ela estava me contando que ela é especialista em bumbum. Aí eu já olhei pro meu e falei, mas eu vou achar uns defeitos aqui, né? Vamos lá. E aí a gente tá com o Rafael, como é que é, Rafael? Schwengler? Olha que eu sou Richter, né? Eu tinha que saber falar. Como é que é? Rafael Schwengber. Schwengber. Ali. É lindo, né? Obrigado. Sobrenome de Obrigado. pomposo aqui, ó. Consultor jurídico em Isso. atuação de segurança jurídica na medicina estética. Exato. Isso é um problema, né? A gente, assim, de alguma forma tem visto, e vamos começar falando do plástico, né? Que é o mais polêmico mesmo. Nós temos visto sempre, o Fantástico mesmo, então, assim, ele repete, ele traz esse assunto com frequência, porque não é raro os preenchedores, quando tu faz, vou abrir meu coração aqui para vocês, ó, se eu tivesse depender só da minha velhice, eu já não tinha mais lábios, então eu tenho algumas ml de preenchedor nos lábios. A minha sobrinha é enfermeira esteta, ela fez especialização, era enfermeira obstetra, ela transicionou e agora ela é enfermeira esteta. E aí ela me disse, tia, a senhora tá sem queixo, a gente olha a senhora de perfil, não tem queixo, não dá nem para lhe olhar mais, a senhora perdeu completamente o queixo. Aí ela veio em janeiro passear, colocou um pouquinho aqui e um pouquinho de queixo. E ó, nem parece, eu me acho linda. Isso é importante. Harmônico. Exato. Isso é importante. Mas eu estaria mais murcha se não fosse essa coisica que ela botou. E que, infelizmente, pessoal, é caro esse negócio, não é muito barato, não. Mas existem pessoas que aplicam produtos em locais errados, né? De maneira errada e que acaba dando problema. Essa é a preocupação deles aqui. Mas antes, eu quero saber da vida de vocês, né? Porque vocês vêm de onde? Vocês estão atendendo aqui? Por que estar aqui na rádio pessoalmente? Vocês têm familiares? Estão morando aqui? Conta para nós, para a gente. Te apresenta, doutora, e dá uma palhinha aí para o pessoal de onde vocês são, como é que é isso? Com certeza. Então, eu sou Jéssica Bussolotto, né? Eu sou médica, sou formada pela UnoESC, lá de Joaçaba, em Santa Catarina, interior, né, do estado. Tenho amigos lá em mesmo, Joaçaba. olha só. Joaçaba é uma cidade maravilhosa, né? Sim. Então, fiz a faculdade lá e logo em seguida vim para Porto Alegre. Eu sou natural, na verdade, de Ibiraiaras, que é interior do estado. Conheço também. É mesmo? Conheço Ibiarara. Ibiraiaras. Como é que é? Ibiraiaras. Ibiaiaras. É um Paraná. trava-língua. Não, Não, é aqui, Rio Grande do Sul. É, Rio Grande do Sul. Isso. Sim, mas eu conheço. Pertinho de Passo Fundo, uma cidade pequenininha, tem 8 mil habitantes. E eu ainda volto para lá, eu tenho um consultório lá, então eu atendo uma vez por mês lá ainda. Gosto muito, sou muito bem recebida pela cidade natal, imagina, né? Tem que ir. E agora, então, depois da minha formação, então, em medicina, 6 anos de faculdade de medicina, né? Vim para Porto Alegre e iniciei uma especialização, então, em medicina estética avançada.
É uma pós-graduação que tem duração aí de 1 ano, e a gente tem uma vez por mês com uma prática clínica, assim, extensa. Então é um final de semana inteirinho que a gente fica sexta, sábado, domingo fazendo teoria, prática. A gente realmente tem, pacientes que a gente vai acompanhar durante toda a pós-graduação. E foi aí que eu me apaixonei de vez pela área da medicina estética, né. Eu sempre gostei, desde a faculdade aí, da parte cirúrgica, de procedimento, procedimentos realmente um pouquinho mais invasivos, assim, mas eu tinha sempre aquela ideia, assim, de: "Poxa vida, né, eu vou levar o paciente para o bloco cirúrgico, ele vai ter um pós-operatório mais longo, né". E aí eu ficava naquela: "Será que é isso que eu quero para o meu paciente? Será que não tem uma forma um pouco mais tranquila de resolver, muitas vezes, uma situação que está dificultando, assim, que está causando alguma situação que o paciente não se sente confortável? Será que não tem uma forma mais fácil de resolver?" E foi ali na pós-graduação, então, que E abriu o tem? horizonte. Tem E como não fazer tem! lipoaspiração? Olha, tem alguns procedimentos que eu sempre falo, eu sou super transparente, assim, e E sincera com o paciente, tem né. que ser, senão não vai dar certo. Exato. Então, tem alguns procedimentos que realmente a indicação é cirúrgica e que não adianta fazer muitos outros tentativas, porque acaba frustrando o paciente, né. Sim, Eu sempre falo que eu respeito demais o tempo e também o investimento do sim, o paciente, dinheiro das né. pessoas, Exato. claro. Então, tem alguns procedimentos que não vão trazer um resultado tão eficiente quanto tu ir para uma cirurgia. Mas tem pacientes, por exemplo, na questão da lipoaspiração, que não têm indicação de procedimento cirúrgico, que não podem passar por uma cirurgia e que a gente tem sim possibilidades de melhorar muito a situação com tratamentos minimamente invasivos. Então a gente trabalha com tecnologias, com enzimas, a gente tem aí a química que nos ajuda muito, né, em fazer redução, por exemplo, de gordura. A tecnologia também está evoluindo demais, então a gente tem algumas tecnologias realmente, como radiofrequência microagulhada, ultrassom microfocado, que fazem a quebra da gordura, a compactação daquele tecido, e os resultados são bem legais. Então, tem situações assim muito, muito interessantes, e principalmente quando a gente fala na questão dos preenchimentos. Eu sou uma apaixonada por bumbuns, né, eu falo assim que eu tenho no celular várias fotos de bumbum, eu não tenho o rosto da paciente, mas eu sei de quem é direitinho cada um daqueles bumbuns. Aham. Porque é uma das situações que vem nos trazendo, assim, né, eu sempre brinco com isso, né, que o bumbum é a nova face, a gente tem prestado muito mais atenção no glúteo hoje do que se falava disso antigamente, e nós aqui no Brasil somos o país número 1 do mundo em estética, né, tanto que Sim. o nosso corpo da mulher feminina aí é o vislumbrado pelo mundo todo, né. Então, quando a gente fala do glúteo especificamente, alguns anos atrás, a gente falava somente em cirurgia. Então, poxa, se eu quero ter um bumbum maior, ou quero uma projeção, ou com o próprio processo de envelhecimento, a gente vai tendo aquela queda do bumbum, né, que muitas vezes gera uma situação realmente de baixa autoestima, de piora da qualidade de vida, né? Eu tinha que fazer um tratamento cirúrgico. Eu Sim. precisava colocar uma prótese de silicone, que aí a recuperação é 3 a 4 meses lá sem poder sentar. Eu precisava colocar um enxerto de gordura. E hoje a gente tem uma possibilidade muito legal, que é fazer um preenchimento minimamente invasivo em consultório, com anestesia local, onde o resultado é praticamente imediato. E aí que entra o preenchedor, Permanente, permanente. PMMA. Existem PMA. possibilidades de a gente fazer o preenchedor de glúteo tanto com preenchedor absorvível, que a gente está falando de ácido hialurônico, Que é o caso do rosto, que que é o se usa mesmo normalmente. produto, claro que com Por isso que as pessoas dizem especificações. assim: "Ah, eu não vou fazer esse negócio, porque daqui a pouco voltou tudo de novo". É que tu segue o processo de Com envelhecimento certeza. e que também essas são substâncias que são absorvíveis. E mais, Isso, alguns absorvem mais rápido que outros, com certeza. porque depende Depende do metabolismo de cada do pessoa. metabolismo, do tipo do produto, da técnica utilizada. Então, até mesmo em relação a resultados, né? Às vezes a gente tem essa questão toda, assim, nós vamos falar muito sobre o PMMA hoje, e tem muito uma demonização do PMMA, Tem, tem. porque se fala Eu como se. particularmente, quando veio o assunto, eu disse: "Nossa, mas isso não se usa". Aí eu Aham. fui ler melhor, né. Exato. É porque se demoniza um produto que, na verdade, a grande questão está relacionada a má uso
desse produto e técnica inadequada. Aí nós vamos falar o seguinte, por que não pode fazer injeção com qualquer pessoa? Nós não precisamos falar de plástico, né, do PMMA. Nós podemos falar de um Voltaren que for fazer. Se a pessoa não fizer a técnica correta, tiver com a agulha, com a seringa contaminada, se tiver colocado a mão errado, se tiver na hora de ali fazer aspiração, né? Estou tentando achar uma palavrinha mais fácil, mas de colocar a agulha lá dentro do frasquinho, tá contaminado, a hora que ela for injetar em ti, não injetar no lugar certo, tu vai ter uma treta. Eu tenho 29 anos de enfermagem. 29 anos. Eu disse até para a doutora, eu falei, doutora, a gente já viu tanto, né? E aqui quero dizer que na medicina estética nós temos outras profissões que não são somente a medicina, hoje fazendo trabalhos excelentes, né? Mas nós também temos que falar de que qualquer profissional precisa ter técnica, precisa ter cuidado. Com certeza. E aí é por isso que tu não pode fazer injeção em casa. Foi-se o tempo que tu ia lá, comprava, pegava e aí qualquer um aplicava. Não pode, porque na contaminação vai te causar abscesso, vai ter dor. Pode ser que crie um coágulo ali, que crie uma cápsula na volta e aquilo nunca mais vai sair dali, vai ficar aquela bolinha o resto da tua vida incomodando, com dor. E é isso que a doutora está falando, pessoal. Exato. O que ela está dizendo é que não é que o produto seja ruim, é o jeito como é feito, e feito de qualquer jeito, né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, do PMMA, a gente está falando de uma substância que tem liberação para ser utilizada somente por médicos em região corporal e médicos e dentistas podem utilizar na face. E por quê, né? Por que a gente tem liberação? Porque esses profissionais são os que são habilitados têm uma condição técnica específica, né? Aprendem a utilizar esse material. Então, quando a gente fala, por exemplo, do preenchimento glúteo, né? Eu vou ter que utilizar uma quantidade maior de produto para conseguir obter um resultado. É bem fácil de a gente entender. Mesma coisa que fosse com ácido hialurônico, que a gente coloca no rosto, né? Então, imagina, no rosto a gente tem uma pele fininha, delicada, com 1 ml, que é uma gotinha de produto, eu consigo ter um resultado. No glúteo é diferente. No bumbum, o volume tem que ser maior. Imagina, 1 ml não faz diferença alguma, é como se eu nem tivesse colocado, né? Então, a gente tem situações que realmente vão ter uma quantidade maior de produto e o local de aplicação também é completamente diferente. A gente tem que ser aplicado dentro da musculatura glútea. Então, a técnica é muito específica. Se eu fizer uma técnica inadequada, eu vou ter complicação. Do mesmo jeito que a gente estava falando da injeção agora, não é? É a mesma coisa. Exato. Então, por que vem se falando tanto, o PMMA é ruim, o PMMA não é legal, vai dar problema? PMMA vai dar problema se fizer uma quantidade errada de produto, se fizer um local errado de produto. O que é PMMA? Vamos trazer a sigla. Isso. É polimetilmetacrilato. É um plástico. É um plástico, ele é um biopolímero, como existem vários outros. Mas o que na verdade, assim, como é que ele funciona no nosso corpo? Isso é bem legal para as pessoas compreenderem realmente. PMMA é muito parecido com os bioestimuladores de colágeno, que estão super em alta aí, né? Sim. Por quê? Ele é uma partícula sólida. O que nos diz isso? Inclusive bioestimulador, inclusive nas articulações, para ajudar na ausência ali de dor e reformação de colágeno. Exatamente. Então, por que é legal? Uma partícula sólida que vai induzir o nosso corpo a produzir fibras de colágeno. Basicamente, o resultado de volumização vai depender do corpo do organismo, né? Então, coloquei num indivíduo, aquele indivíduo vai produzir uma quantidade de colágeno através daquele polímero que eu introduzi ali. Isso é legal porque, sendo sólido, não existe possibilidade alguma de escorrer. Então, as pessoas chegam muitas vezes dizendo assim, mas colocou no bumbum e tá lá na perna o PMMA. Não existe, não é PMMA, porque PMMA não faz isso. Vou explicar para o pessoal entender. O PMMA, ele é durinho. Isso. Então, quando tu colocou no lugar, ele vai ficar. E quando tu usa alguma outra coisa,
porque daqui a pouco eu vou usar uma coisa, mas usei outra, né? E aí, quando isso é mais fluido, quando é mais líquido, que escorre, que vai para outro lugar, bom, aí não é. Eu vou trazer um exemplo que todo mundo vai lembrar, da Andressa Urach. Então, conta para quem não sabe o que aconteceu. Exatamente. Todo dia chega no consultório alguém me pedindo. Andressa Urach é uma modelo, né, que ficou super famosa aí quando ela fez um procedimento estético e na época ela teve complicações muito graves, assim, por esse procedimento ter sido da forma inadequada. E, na época, as pessoas falavam que ela estava utilizando PMMA. E, na verdade, o que ela estava utilizando era hidrogel, que não é um produto liberado para ser utilizado. Então, a grande diferença ali nesse caso, né, que a gente está falando de um produto que não pode realmente ser feito e a gente está falando de um produto que é um gel, ele escorre. Então, no caso dela, teve lá necrose, teve um monte de situações complexas realmente, e realmente foi realizado uma técnica inadequada, com um produto inadequado que não deveria estar sendo utilizado. Então, aqui eu quero deixar bem claro isso. Quando a gente fala do PMMA, a gente está falando de um produto durinho, sólido, que vai ficar ali. Se eu coloquei o produto dentro do bumbum, eu sempre brinco, né, que vai ser vovó de bumbum durinho, porque não existe possibilidade desse produto ir para outro lugar. Eu tô louca para perguntar, né? Porque, por exemplo, quando tu coloca no rosto, para não tirar a moldura feita, tu não pode dormir. Na primeira noite, pelo menos, né? Dependendo ali, tem que cuidar. E como é que é isso no bumbum? Pode sentar imediatamente depois? Tipo assim, eu fui no consultório, fiz o bumbum, eu vou ir de a pé? Eu vou ir de carro? Como é isso? Vou de 4 pés dentro do carro? Então, assim, no pós-imediato, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, basicamente, são 2 dias de pós-procedimento que vai ter que cuidar um pouquinho mais. Não existe uma contraindicação absoluta de sentar. Mas tu vai ficar um pouquinho dolorida, porque imagina, foi feito um procedimento ali. O dolorido não é nem perto de tirar o formato, se tu tá indo atrás de um bumbum redondinho e tal. Exato. Aí tu senta e achata o negócio, não vai dar certo. Exato, mas não existe... Até o Roberto leu aqui. Não, mas eu garanto que o pessoal em casa estava curioso também. Mas não existe uma contraindicação, porque não vai retirar o formato, mesmo que a gente sente. Como ele é um produto sólido, ele vai estar trabalhando na região, formando as fibras de colágeno, a gente tem que ter realmente um pouco de cuidado para que o bumbum não vai ficar pronto imediatamente quando tu terminar o teu procedimento. Ele fica o bumbum vai ficar pronto na medida que o corpo da pessoa entenda que aquilo está compondo. Mas o legal é que ele fica muito parecido com o resultado final. Então, a gente o paciente sai do consultório com o bumbum praticamente com o resultado que ele vai ter e vai passar por um processo de aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho nos próximos dias, até que chegue nos 30 dias pós-procedimento. E aí sim, o resultado vai ser muito semelhante àquele do dia do procedimento realizado. Isso é interessante, até na questão da expectativa, né? Doutor, entra na conversa aí, puxa o microfone para perto. Então, obrigado, Fábio, obrigado por me convidar. Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. Qual de vocês dois é daqui? Que vocês estão aqui por algum motivo? Eu achei que era. Exatamente. Eu não sou natural da região, eu sou natural de outra região, de Três Passos, e eu vim para a região sul há muitos anos, 2010, 2009. E aí fiquei morando em Pelotas, onde fui fazer minha formação. Então, vivi muitos anos aqui na região, sou realmente apaixonado por tudo que tem aqui na Costa Doce, o lugar é fantástico, a população nós aqui também, nós somos fantástica, é verdade, né? O pessoal daqui é fantástico, e onde eu vou no estado, eu me encontro com pessoas que são daqui, né, são provenientes, têm as raízes daqui, e a gente vê a qualidade do povo, é incrível, assim, é um coração muito bom. Então, eu tenho essa graça de ter conseguido conviver muitos anos diretamente aqui no lugar e conhecer um pouco. E aí depois me mudei, Porto Alegre, e aí fiquei por lá. E eu entro agora nessa fase porque a doutora Jéssica trouxe uma informação muito legal, que fala sobre a gente sai com o resultado no dia, né? Mas depois ele meio que dá uma desaparecida, ele perde um pouco daquele brilho todo. Ou fica pior, porque aí incha, fica roxo. Aí a pessoa, não foi isso que eu queria. E agora? E agora? Aí vão processar a doutora. Vou processar. Vão processar a biomédica, vão processar o enfermeiro. Exatamente. Porque a gente tem um fenômeno muito interessante que caminha junto com essa evolução toda da medicina, que é a judicialização. Pela insatisfação no resultado.
E antes, bom, a senhorita sabe muito melhor Pode me chamar até, de senhora, porque tá tudo certo, já porque tô acostumada. a gente evoluiu muito com a medicina e com os procedimentos de saúde em geral, né? As técnicas todas que tratam de saúde, é um aprimoramento fantástico, é da gente ficar estarrecido de tanta coisa nova que tem e alternativas que tem. Mas também veio muita responsabilidade para os profissionais que operam nessas áreas em virtude do dito do resultado. Pouco tempo atrás não se falava em resultado no âmbito da medicina, no âmbito da saúde, falava-se em tratamento. Sim. O profissional tem que aplicar um tratamento. Sim. Perfeito. Mas ele não vinha se tornar aquele tratamento, não era o resultado final, é o resultado de meio. Não é? O profissional está obrigado a ter diligência, a ser prudente no tratamento, a fazer o melhor possível para aquilo. Mas se não ficar bonito no fim, não era essa a finalidade da gente, o fim. E agora? Agora já é. Ele já vem buscando o resultado. E quando a gente sai com um procedimento feito, e ele no dia seguinte começa a desaparecer. E eu vou ter paciência para aguardar 1 mês, 2 meses daquilo retornar? Ou eu penso no meu dinheiro, mas eu paguei, eu quero. Eu paguei, eu quero. Como assim não está aqui? Como assim vai sumir? Então, para o profissional da área da saúde que cuida dos tratamentos estéticos, é muito importante estar atento a isso. É posicionar muito bem a expectativa do paciente. Anunciar muito bem esse tipo de situação que está atrelado ao tratamento e ao andamento natural dele. Vai acontecer não só com aquela pessoa, com todas que fizerem aquele procedimento, a tendência é aquela ali. Vai sair assim, depois vai passar assado, depois tu vai... Então, isso tudo é aquele trabalho do profissional no consultório, na intimidade do seu atendimento ali, né? Trazer para o paciente, posicionar bem ele. Cara, deixa eu te explicar como é que vai ser isso aqui. E aí a pessoa vem bem dimensionada, vem com a expectativa alinhada, ela sai de lá sabendo isso aqui que a doutora trouxe aí dentro da entrevista, que é muito bom, né? Esse momento falar do PMMA, que já é realmente tratado tanto no mundo jurídico quanto no mundo da saúde, com muita talvez até um pouco de aversão, a gente percebe, né? Com algumas pessoas nem usam o produto. Sim, eu particularmente, antes da nossa conversa, se tivesse que opinar para alguém, né? Eu diria, mas não faz com... Cuida. Não faz Espera, né? com... Pensa melhor sobre isso, né? Tu precisa disso, é a pergunta que eu sempre faço. Tu precisa disso? O quanto que isso vai te trazer de benefício, né? Porque realmente, o que me preocupa em qualquer situação que se injete é pegar algum vaso e esse produto ir parar na tua circulação. Com certeza. Né? Eu penso que isso é a pior condição que tem que ter. E é por isso que não dá para fazer com qualquer pessoa e precisa se conhecer este profissional, porque ninguém está livre disso acontecer. Ninguém tem visão de raio-x para ter certeza de que lá na ponta não tem um vasinho. Mas tem técnica. Tem que se conhecer a anatomia. Exato. Tem que se saber onde que está enfiando aquela agulha. Né? E é por isso que não pode ser feito por qualquer pessoa, e é por isso que também tem outros profissionais da área da saúde que podem também fazer os procedimentos, porque estudam a anatomia, a fisiologia, mas há um risco nisso, né? Com certeza. E isso, eu acho que esse é o problema, porque por exemplo, eu trabalho com atenção primária. A minha origem vem da prevenção, né? Mas ninguém fala da pessoa que conseguiu romper o ciclo de diabetes que tinha na sua família. Teve um avô diabético, um pai diabético, a pessoa não desenvolveu diabetes, ela acabou tendo outro problema, enfim, mas ela tem uma vida saudável, viveu até os 90 anos sem ter diabetes. Ela rompeu o ciclo do diabetes. Bom, a gente não mostra esses exemplos, é bem raro. Por quê? Porque o que aparece mesmo é emergência cheia, aparece mesmo unidades, pessoas aguardando leito de UTI. Por quê? Porque isso dá manchete, infelizmente. Claro. Né? Dá. E aí acho que esse é o problema que a gente tem hoje, né? Se aparece, mas tem coisas assustadoras, como o nariz, né? Destruído, lesões importantes, assim, de processos que foram contaminados, né? Com certeza, mas é bem nesse mesmo sentido que a gente tem que compreender
as coisas têm sido muito segmentadas, né? Hoje a gente vê ali, o paciente chega na nossa frente e muitas vezes se enxerga só como a área que ele quer que trate. Só o nariz que é grande. É só o nariz, é só uma boca. E é um ser humano que está ali na nossa frente. Então, eu sempre enfatizo muito isso, que a medicina é medicina sempre. Não importa que eu estou falando ali da parte estética, eu estou falando de um ser humano. Então, eu preciso tratar ele por inteiro. E muitas vezes, nos casos de complicações, é porque em alguma situação fisiológica não estava não estava funcionando da forma como deveria, e a partir daquilo a gente não conseguiu ter o resultado que gostaria com o procedimento estético. Então, isso serve para todos os procedimentos estéticos que a gente faz. Avaliar o paciente, entender como é que está o processo. Eu falo que o nosso corpo é como uma máquina super bem funcionante, né? Se eu tenho uma partezinha da máquina que está fora de ação, que não está realmente funcionando como deveria, nenhuma parte do restante vai funcionar. Então, imagina, se eu quero, por exemplo, que o meu corpo me dê colágeno, ele precisa de substrato, precisa de energia, precisa ter água, precisa ter nutrientes para conseguir formar o colágeno lá dentro. Se eu não dou isso para o meu paciente, como é que eu vou formar o colágeno? Sim. Sim, né? É aquela velha história, vou esperar que o comprimidinho vai me fazer. Exato. Nós vamos fazer um intervalinho, Roberto, desculpa, não fiz, esqueci. A gente faz um intervalinho rapidinho, nós voltamos já a um oferecimento de Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor, Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor, e Dr. Luiz Carlos Severo, cirurgia plástica com experiência e segurança. Nós voltamos já, não sai daí. Eu estou aqui com uma médica, Ibia Araras, eu vou ter que ver Ibia Araras. É um trava-língua, né? É um trava-língua. Não tem jeito. Não foi lá que a gente foi, né? Nesses últimos dias? Não, né? Nós tivemos uma cidade com nome difícil também. Ubiretana. Também não é fácil. Doutora Jéssica Bussolotto, acertei? Acertou. Especialista em medicina estética. E com o doutor Rafael Schwegner. Tá bem assim. Pode ser assim? Tá bem assim. Tá bem. Consultor jurídico com atuação em segurança jurídica em medicina estética. E nós estávamos aqui no intervalo, que a gente não parou de conversar, foi bem bom, falando de que muitas vezes as pessoas depositam a expectativa no outro para resolver o seu problema, né? E aqui tem a ver com as questões de saúde. E a doutora deixou um gancho bem importante e eu vou pegar esses dois para a gente fazer uma boa costura, porque o programa aqui voa. Aqui é uma loucura. Faltam 12, 13 minutos para a gente ter que encerrar. Então, vão ter que ser falas já com um alinhamento. Não adianta tu querer te encher de coisas se tu não tomar água, não fizer exercício. O braço da doutora aqui é bem sarado, estou olhando o braço dela. Ela precisa. A pessoa depois dos 40 anos, a partir dos 30, ela já começa a perder. Ela perde proteína, ela perde osso, ela perde músculo. E é por isso que tu precisa te movimentar, tu precisa pensar, tu precisa fazer exercício mental, físico, tomar água, cuidar da tua alimentação. Preciso comer várias vezes no dia, eu estou falando isso, estou pensando que nem sempre eu consigo, e isso vai fazer diferença no teu processo de envelhecimento, inclusive, porque não adianta tu te encher de produto se tu não tomar água, né, doutora? Com certeza. Sabe que depois dos 20 anos de idade, a gente perde 1% de colágeno a cada ano de vida. Então, vamos fazer a conta aí, né? Eu tenho 52 anos, né? Então, exatamente. E a gente precisa, então, aquilo que eu falava, ter o substrato para poder produzir o que o nosso corpo precisa. Então, é exatamente isso. A gente depositar, muitas vezes, toda a expectativa num procedimento que é feito no consultório, não vai nos entregar aquilo que é a nossa parte, os nossos 50% que tem que ser feito em casa, né? Então, a atividade física, a alimentação saudável, os exames laboratoriais para a gente ter realmente um acompanhamento de vitaminas, né? De ver como estão os nutrientes e como está a fisiologia do corpo é extremamente essencial para a gente poder ter um resultado realmente seguro e que chegue na nossa expectativa mesmo, né? Esse campo aí da estética, Fábia, eu digo, até agora a gente estava no Congresso Mundial de Medicina, que foi esse ano, já aconteceu, e lá nessa palestra eu estava fazendo uma breve reflexão para os médicos ali que ouviam aquela fala, em que dizia eu lá que a medicina estética, a estética em si, é a área da saúde que opera milagres.
Veja bem, é complicado de falar isso, mas isso aqui é uma realidade. É só eu mudar o parâmetro temporal. Imagina só, nós vendo o resultado que hoje é produzido, e eu enxergo isso todos os dias no consultório da doutora, o resultado que fazem em tratamentos estéticos, só que se eu tivesse há 80 anos atrás, se eu tivesse 80 anos atrás, olhando o resultado de hoje, a gente ia olhar e dizer, isso aqui é um milagre. É um milagre. Isso aqui é impossível, não tem como. Imagina, o lábio mesmo, né? É. A gente preenche o lábio ali, poxa, na hora tu já sai com um lábio muito mais bonito, hidratado. É só pegar uma foto minha de dezembro e uma foto minha de agora. Tem queixo, mandíbula, coisa que eu não tinha mais. É incrível. É. Mas olha só, quando vamos fazer, Yuri, um antes e um depois de perfil meu, para mostrar, porque o que eu perdi, na verdade? Eu também perdi osso, né? Eu perdi gordura, e isso demonstra o processo de envelhecimento. Exato. Isso acontece dentro do nosso fêmur, isso acontece na nossa coluna, isso acontece dentro das articulações que precisam ser mexidas, e por isso que eu disse que nós íamos falar de beleza, mas nós estamos falando aqui de saúde. Porque quando tu tá bem por dentro, tu tá bem por fora, se tu não tá bem por fora, também tá acontecendo por dentro. Pele descamando, ressecada. Tem que tomar água. Mas é porque a minha pele é assim mesmo. Toma água, tu vai ver que já vai melhorar. Teu cabelo, vamos falar de estética também, né, doutora? O cabelo é a demonstração de como tu tá. Com certeza. Por que precisa cortar os cabelinhos de vez em quando? Por quê? Porque o cabelo, ele vai se consumindo ali, vai consumindo a tua energia. O cabelo, ele é bacana, ele é lindo, mas de vez em quando tu tem que tirar as pontinhas, porque senão ele gasta energia para consertar aquela pontinha que não tá bem. Fábia, tem uma informação muito legal. Quando a gente é um embriãozinho lá dentro da barriga da nossa mãe ainda, o mesmo tecido que forma unha, pele e cabelo é o que forma o nosso sistema nervoso central. Então, veja bem, a gente pode correlacionar isso sempre. Sim. Quando eu tô mais estressado, irritado, ou qualquer coisa nesse sentido, ou a unha começa a quebrar, ou o cabelo começa a cair, ou a pele enche de espinha, não é assim? Exatamente. Porque a demonstração. Exato. Então, a frase do que tá por fora, tá por dentro, é exatamente assim que acontece. Se eu não tô bem, e muitas vezes a gente fala da estética sem pensar nessa parte que tem uma relação gigantesca de autoestima, qualidade de vida e de realmente uma patologia, né? Quantos pacientes que vêm no meu consultório assim, nossa, que tá numa depressão, numa fase muito difícil, psicológica mesmo, e quando a gente começa a fazer o tratamento, ela começa a gostar daquilo que vê, começa a melhorar a qualidade de vida, melhora a relação com as pessoas que estão ao redor. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é realmente assim, a gente trazer a beleza da vida de volta, né? Mas é importante dizer, a beleza está no olhar de quem olha. Com certeza. Né? O que é belo para um pode não ser belo para o outro, né? E também não adianta ser belo e não ser lindo por dentro. A beleza externa, ela tem que refletir também a tua beleza interna, né? E por isso que tem pessoas que têm luz própria e que aquela beleza, né? Porque a pessoa, ela é principalmente linda por dentro, né? E ter saúde é isso tudo. Né? É um conjunto de todas essas coisas. Mas vamos fazer uma fala de encerramento aqui, porque nós falamos no intervalo a respeito das pessoas que às vezes são meio oportunistas, né? E a estética tem um pouco isso. Aí a pessoa vai lá, faz um procedimento, negócio e pimba, entra na justiça, né, doutor? A justiça, ela não tem sido boazinha com isso, pelo que eu tenho visto, né? O pessoal tem sido bem... porque a vida mudou, né? Então tem agora toda essa coisa digital, que a gente precisa aprimorar o poder judiciário e todas as normativas, né? E aí passa também essa questão da estética, né? Porque, infelizmente, a gente também percebe que as pessoas acabam, né, de alguma maneira... Que ruim isso, né? É que criminoso tem em tudo que é lugar, né? A gente tem visto isso, Fábia, e é ótimo que tu tocou nesse assunto, porque quem trabalha com a área da estética trabalha apresentando modificações importantes, porque elas são visíveis. Então é diferente de um tratamento para dor de garganta. A pessoa está lá, ela está sentindo, ela não está vendo. Então, quando eu vou tratar algo que eu estou vendo, eu trato uma série de fatores psicológicos juntos.
Então, o paciente da medicina estética e da estética em geral, ele está realmente atrelado ao resultado, ao que ele vai enxergar. É como quase que comprar algo na prateleira. Eu achei tão bonito, isso eu quero para mim também. Esse é o cuidado que a mídia, que as redes sociais dos profissionais também que trabalham nessa área tem que se atentar. Porque é quase como se ele apresentar assim, quase que eu vou vender aquilo que está lá na minha rede social, o paciente olha para aquilo e diz, eu quero igual. E ele chega lá no consultório lá para ficar igual, e aí ele descobre que ele não vai ficar igual. Mas uma cabeleireira também tem isso, né? Também tem. Pega o cabelo, faz o cabelo igual da Fábia, assim. não vai dar. Imagina. Quero assim. Quero cabelo igual do Jéssica. Tu vai ser você mesmo. E a beleza é que tá no que tu disse, né? Seja você mesmo. Sim. Seja bonito. Cultivar a tua beleza. Então, um bom profissional da saúde que trata essa parte estética é aquele que faz com que a beleza da pessoa floresça. Que ela se torne ainda mais bela. Ela, a singularidade dela, nunca pode ser perdido. E essa é uma crítica que a gente vê, né, doutora? Dentro da parte da estética, que são criticados, dizem, estão formando pessoas iguais. Doutora, qual é a diferença da estética para a plástica, para a cirurgia plástica? A gente consegue para as pessoas entenderem? Tem diferença isso? Na estética, basicamente, a gente tem um procedimento que é minimamente invasivo. Então, a gente consegue resultados que são reais, que são visíveis, sem a gente ter um pós-procedimento tão demorado. Já na cirurgia plástica, a gente tem um procedimento que é realmente invasivo. A gente vai para bloco cirúrgico, né? É uma cirurgia, precisa de anestesia geral para conseguir fazer o procedimento. E o pós desse procedimento, ele vai ter um pouco mais de demora, realmente. Imagina que eu vou ter... Vai exigir mais. Vai exigir muito mais daquele Quando pós. se fala em invasivo, quer dizer, invasivo é de invadir, é de Isso. entrar dentro do corpo da pessoa Exato. e mexer. Exatamente. Então, quando a gente fala na medicina estética, na parte estética mesmo, a gente faz os procedimentos dentro do consultório, né? Eu não preciso ir para bloco cirúrgico. Então, são procedimentos que são com anestesia local, que vão ter aplicações, muitas vezes, de produto, mas que não vão ter cortes grandes, que não vão ter suturas ali, pontos, né? Não vai se dar muitos pontos. Mas dentro da estética, por exemplo, pensando no bumbum, né? Tem condições de melhorar bumbum, coxa, né? Completamente, sim. Fala Hoje, um os resultados da medicina estética, né, com preenchimento glúteo, são inclusive superiores aos da cirurgia plástica. Porque eu consigo desenhar um glúteo de acordo com a anatomia daquele paciente. Então, de acordo com como o corpo do paciente eu consigo desenhar. Quando eu falo na cirurgia plástica, eu tenho uma prótese de silicone, por exemplo, que é uma bolinha. Eu vou colocar aquela bolinha, não importa se o bumbum é quadrado ou é triangular. É uma bolinha. Já no preenchimento, eu consigo desenhar. Eu falo que a gente esculpe, né? O corpo. Porque é realmente isso. É esculpir. É um artista. A gente consegue ter resultados que são muito harmônicos. É aquela coisa que pra mim é o auge, assim, da estética. É as pessoas olharem pra ti e dizer, tu tá muito melhor, mas eu não sei o que tu fez. Isso eu gosto. Ontem uma grande amiga minha que ficou meses sem me ver, que eu estava na correria da secretaria, ela falou, o que tu fez que tu tá diferente? Isso é legal. É isso, as pessoas não reconhecem, mas percebem que tu fica melhor. Melhorou. Um profissional de excelência conduz esse tipo de resultado. Exatamente. E a gente tem profissionais de excelência em todas as áreas, não é? Sim, seja elas jurídicas, enfim. Sim. E a gente vê essas atuações e a gente se enche de brilho, daquele brilho que você dizia. Então, olha que legal de tu encontrar um profissional assim para te tratar. Né? É pesquisar, o paciente tem que pesquisar, o mercado é grande, tem opções, ele tem que pesquisar. Me ocorreu uma pergunta, eu vou ter que fazer, Roberto, eu tenho 2 minutos, mas talvez demore um pouco mais. Nós temos muitos produtores rurais, muitas mulheres, né? Vamos falar agora um pouco mais com as mulheres que são produtoras rurais. Vamos falar um pouquinho do impacto do sol na pele, para poder, né? Porque às vezes, assim, o assunto da Fábio hoje não rolou, porque eu não tenho condições de acessar isso. Mas dá para acessar pelo menos um filtro para não. Qual é o impacto do sol no envelhecimento da pele? Gigantesco. Eu falo que hoje, se a gente puder escolher um tipo de produto para diminuir o envelhecimento, esse produto é o filtro solar. Então, não adianta, por exemplo, fazer um monte de procedimento e não usar o filtro solar. Então, para essas pessoas que têm uma condição de se expor ao sol periodicamente, todos os dias, né?
tem que utilizar o filtro. Eu sei que a gente tem até alguns programas que entregam filtro solar para as pessoas que trabalham no campo, né? E é extremamente importante, porque a gente evita, então, a parte de aparência estética, mas também evita doenças. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma população que tem a pele muito clara. E a pele clara tem um risco muito aumentado de ter câncer de pele, por exemplo, né? E ele acontece, em sua grande maioria, pela exposição solar. Então, utilizando o filtro solar, imaginem, né? Uma prática simples de se realizar todos os dias é passar um produto, passar um creme ali, né? Eu vou estar diminuindo em muito o risco de fazer a incidência, né? De ter um câncer de pele. Eu, particularmente, que gosto da vitamina D, né, que é sintetizado pelo sol, eu me bisunto de filtro solar e suplemento vitamina D. Isso aí. Porque equilibra, né? Exato. Cria um equilíbrio. E lembrar... Tomo sol pela boca. E lembrar sempre de passar o filtro solar em todas as áreas expostas, né? Isso as mãos, porque as mãos às vezes ficam porque a gente esquece, às vezes, o pescoço, a mão, né? Que tá exposto aí no dia a dia, porque às vezes a gente coloca a roupa em tudo, então pensa, poxa, não preciso. Mas a mãozinha tá de fora, né? Então o filtro precisa ser também colocado nessas áreas. E às vezes a mão entrega a idade da pessoa, né? Entrega, com certeza. Áreas de colo, que são muito comuns a gente esquecer também, né? E mãos. Que o resto a gente lembra de cuidar. É isso aí. Bom, eu quero agradecer, vocês são os queridos, né? Eu fico feliz de vocês estarem aqui na região, nós precisamos de muitos profissionais, mas preciso, encerrando, eu fiquei com uma vontade de comentar uma coisa que eu tenho, assim, reiterado muito para as pessoas. Nós precisamos melhorar vários setores da nossa saúde aqui na região, especialmente na valorização do nosso hospital daqui. Mas eu sempre digo o seguinte, bons profissionais, eles vêm para lugares onde tem segurança jurídica também. Então, se eu sou um emergencista, que eu estudei muito para isso, eu quero estar em um hospital que eu tenha tecnologia e que eu tenha segurança para atender bem os pacientes sem me colocar em risco. Porque quando falta alguma outra coisa de suporte para esses profissionais, quem fica com a cara no problema é o profissional que está atendendo. E aí, principalmente o médico, nesse caso, porque ele é o mais visto pela sociedade, e isso, inclusive, é uma reclamação que a gente tem na enfermagem, a gente está sempre ajudando, cuidando, ali, acompanhando, fazendo, né, o cuidado, mas normalmente quem é visto é o médico, mas também ele é visto nas questões jurídicas também, portanto, ele também é mais acionado. Eu estou falando isso porque nós precisamos encontrar um caminho de fortalecer os serviços de uma forma ampla. Isso significa com expertise profissional, mas também com tecnologia e com condições de cuidar bem das pessoas. E é isso que vai fazer com que bons profissionais também venham para a região, né, doutor? Realmente. Eu gostaria de aproveitar esse momento, sei que já estamos com o tempo no limite, mas o Roberto dá e trazer. Chance. Eu queria falar um negócio muito legal, porque o que a senhora acabou de mencionar, sobre toda essa equipe que trabalha na saúde, essa é a visão de uma sociedade evoluída. Temos a presença do médico, que tem um papel super importante, nós temos a do enfermeiro, que é super importante, nós temos a do biomédico, que vai fazer um papel fenomenal. Nenhum deles pode ser deixado de lado do sistema de saúde, nenhum. Nutricionista, e eu acho que hoje é um dia legal de celebrar, porque ontem teve um avanço bem importante, para quem está acompanhando aí a audiência, que chama-se, na votação, né, de uma tramitação da PEC 19, que trata justamente do reconhecimento econômico desses profissionais, porque a gente não consegue trabalhar num hospital, cuidar da saúde dos outros, preocupado com a minha condição de vida, com a minha profissão, eu não tenho recurso. Então eu fico muito feliz, eu acho que é um dia de celebração, porque ontem teve um avanço importante para esse caminho, para esse sentido. E os profissionais que estão envolvidos no tratamento da nossa saúde, eu sou entusiasta da área, né, tanto é que me ocupo desses estudos, eles também, na estética, têm que se enxergar como uma equipe. Então, eu sou biomédico, eu estou cuidando de um paciente que chegou para mim para fazer um procedimento. Será que eu identifiquei? O que será que é aquilo ali? Será que eu estou vendo uma mancha na pele da pessoa? Que mancha é essa daqui? Eu não tenho certeza se é o que eu estou pensando. Mas e se for? Eu vou encaminhar para um colega meu da medicina lá, que de repente pode fazer essa análise e retomamos o tratamento a partir dessa análise. Isso é muito legal. Então, quando o pessoal todo se enxergar como se enxergam dentro do hospital, como uma equipe, um não faz sem o outro.
os resultados da medicina estética vão ser ainda melhores. O que a gente vai obter dos nossos profissionais, né? Porque eu sou tratado por profissionais, né? Quem me trata é a doutora Jéssica, né? Então, se eu tô bonito ou não tô, a culpa é dela. Mas responsabilidade, né? A gente tem equipe, a gente tem tratamento em conjunto, a gente precisa olhar dessa forma. Só que não fica só comendo gordura, porque se tu comer gordura, a culpa não vai ser dela. Mas a PEC 19, vou ter que falar agora, né? A PEC 19 é um ajuste que a gente está dando ao piso da enfermagem. Eu sou uma defensora da categoria, porque para todo mundo que está nos ouvindo, eu vinha falando sobre uma situação de uma pessoa que ligou para o SAMU e tinha uma urgência. E a pessoa do SAMU disse para ela assim, olha só, isso que está acontecendo contigo, que era uma suspeita de hérnia encarcerada, não é uma emergência, é uma urgência. Leva essa pessoa no pronto-socorro. Mas como? Como? Ele estava correndo risco de vida. Não, mas a emergência é algo que te coloca com risco de vida agora, neste momento. É eminente. Aí tu vai ligar. Vai ligar e vai dizer, vem aqui, é urgente. É uma emergência. Agora, quando é uma urgência, é aquilo que pode te levar a ter um problema em até 48 horas. E aí eu disse para a pessoa assim, não, é que tu está numa cidade grande e o regulador sabe quantas ambulâncias estão em atendimento. Ele sabe a equipe que ele tem. Porque pode ser que em algum momento ele vai liberar a ambulância para atender uma urgência, mas ele vai ter outras. Talvez nesse momento ele não tinha outras. E tu já pensou se tem alguém engasgado que precisa em uma emergência da ambulância? É por isso que é importante que a gente entenda que cada profissional tem a sua habilidade e o seu fazer dentro do contexto. Mas eu estou falando isso porque um trabalhador da enfermagem, um técnico de enfermagem que atende o SAMU e que vai salvar a tua vida, ele tem em média no Brasil um salário de R$ 2.300. O que nós estamos brigando é por um salário de 3.225 e nem isso esse colega conseguiu ter com a lei aprovada em 2022, infelizmente. E quando foi sancionada essa lei, foi retirado o reajuste. Então, eles estão desde 2023 sem ter reajuste. Esse cara precisa estudar, precisa estar descansado, ele precisa saber como salvar a tua vida e protocolos mudam o tempo todo. Então, é por isso que eu luto. Sim. E é porque isso é qualidade na vida e no cuidado das pessoas. Obrigada, doutor. Você me deu uma toque aqui, doutor. Adorei. Porque essa pauta realmente, sem ela, nada vai funcionar. O sistema trava, a gente sabe como ele funciona muito bem, do jeito que vem vindo, né? Mas ele já mostra sintomas e a gente tem que tratar. A senhora trata muito bem disso, então não teria como deixar de celebrar. Foi uma alegria, muito prazer conhecer vocês, queridos. Se é sábado, um ótimo sábado. Aproveitem, tomem sol, passem filtro solar, tomem água. Aproveita para caminhar, que tá aquele tempinho gostoso. Eu vou me despedindo para quem está nos ouvindo, nos assistindo no domingo. Manda um oizinho. Nem sempre eu me escuto, mas eu sempre respondo quem acha que é ao vivo e que manda um oi. Um beijo, saúde e paz, uma ótima semana a todos.